emoções daquela live lá do Prembaba. Você participou daquela felicidade lá, do Congresso da Felicidade? Não. Eu só estou vendo as palestras que eles disponibilizaram, mas eu acho que era presencial em Curitiba. Opa, alguém chegou. Ah, o Ricardo. Cadê? Há uns meses eu tinha ouvido essa chamada, mas assim, é complicado, né? Quando a gente tem um monte de coisa, tá tudo enrolado aqui, né? Com os trabalhos da gente. Gente, escola não é fácil, viu? Eu já estou tentando já picar a mula já. A Gê tá aí! A Zé tá aí, Ricardo? Ela já vai entrar. Eu autorizei ela aqui. Ela tá tentando entrar. Fala para ela tentar de novo. Gé, sua linda! Caiu, ela tá caindo. Levanta de novo. Vou procurar um negócio aqui. Tenta de novo, Gé, eu te autorizo aqui. Ah, agora foi. Ai, que bom que você veio! Tudo bem, lindona? Tudo bom? Cadê a Ana? A Ana não vem? Não, a Ana tá lá em casa. Ah, legal. Que bom, que bom. Bom ter você aqui. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. Vamos começar com esse capítulo aqui, é lindo! E hoje é o nosso último dia. Bom, ele começa falando de uma coisa muito bacana, que é o movimento de expansão e retração, né? E ele fala que tudo tem esse movimento de crescimento, né? E depois de desenvolvimento, nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte, né? Tudo se expande, se retrai, aumenta e diminui. E é até engraçado dizer que a antroposofia, o Rudolf Steiner, ele estudou inclusive o nosso corpo. Eu lembrei disso enquanto eu lia, que até os nossos ossos, eles são assim, né? Eles têm ossos compridos, depois tem uma rótula, né? Pode ver, por exemplo, na perna, no braço, sempre é um osso grande e um que é redondinho, menor, assim. Tudo tem sempre esse movimento. E ele fala, então, que é a jornada de crescimento e de movimento para fora, e depois o movimento de retorno ao lar, né? E aí isso me fez lembrar bastante da jornada do herói, de Ulisses, né? Que faz aquele movimento de sair em uma jornada, em uma experiência, e depois ele volta para o lar, que é Ítaca, né? Depois de passar por muitas transformações, muitos desafios, e voltar, claro, de uma forma diferente de como foi. E então é sobre isso que ele está dizendo, né? Sobre as nossas experiências, nosso nascimento, depois as experiências pelas quais a gente passa, e nesse momento do despertar, ele vai falar durante o capítulo, né? Que o despertar pode se dar com uma perda, com uma crise ou com a velhice, e é quando inicia o nosso movimento de retorno para casa, para o lar. Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês estão... Oi, meu amor. Pode jogar? Pode. Deixa eu pôr para a mamãe, por favor. Foi bem isso mesmo, e eu teria depois eu tenho uma pergunta, porque eu ouvi umas 2, 3 vezes e não consegui entender, e eu copiei na íntegra. Então, assim, quando acabar as explanações, se eu não tiver entendido, eu vou pedir ajuda aos universitários. Fala agora. Eu tenho que ler onde está aqui o babado. Leio? Tá. Quando você Está achar, no capítulo 1. Hã? Depois? Quando você achar, você traz, então, não precisa esperar nada, não. A hora que você achar, você já pode trazer. Vai explanando aí, que eu estava achando aqui a pergunta que eu fiz do parágrafo que ele falou. Tá. Amei esse babado da velhice, eu achei o máximo. O máximo, eu também. Eu tô dentro.
E ele fala, né, que o propósito externo do universo é criar formas, né? É para isso que a gente materializa as coisas aqui nessa dimensão, né? Então, o nosso propósito externo é criar coisas aqui para fora. E o propósito interno é despertar para a essência, sem forma. E aí, o que esse capítulo está falando é de como a gente une esses dois propósitos. Ele continua um pouquinho do que ele estava falando no 9, né? Só que dessa vez de uma forma bastante alinhada com a essência. Como a gente pode, então, utilizar todo esse despertar, essa consciência, essa presença, e a partir disso, criar as coisas aqui nesse plano, né? Aí a gente chega, então, na parte da velhice, que é um repositório da sabedoria e dimensão da profundidade. É quando ocorre a mudança do fazer para o ser, e tem uma abertura para o reino espiritual. E isso é tão pouco valorizado na nossa sociedade, né? Porque a gente entende os velhos como pessoas não mais produtivas, lentas, um movimento totalmente oposto do que a nossa sociedade cobra de nós, né? Que é esse resultado, performance, tudo acelerado, né? E os velhos, eles vão ter esse ritmo diferente, mais conectado com o presente, né? E mais conectado com o ser do que com o fazer. Porque ele fala que a gente perde na forma, ganha no ser. Então, se os velhos estão perdendo agilidade, vitalidade, às vezes perdendo até algumas percepções, né? O ouvido já não escuta tão bem, né? Os olhos já não enxergam tão bem. E isso dá mais, como fala, mais ênfase, deixa mais aguçado outros sentidos, né? Ligados ao ser. Então, eu ia complementar, inclusive ele fala que até a palavra velha a gente não usa, né? A Sara falou um monte agora, acho que foi de rebeldia mesmo. Foi por isso. Agora eu só vou usar velho. E é interessante, assim, tem uma palavra que eu gosto muito que é ancião, né? Ancião, ou griot também. Uhum. E aí, eu acho interessante essa palavra, porque nas aldeias, os mais velhos, né? Eles têm um papel, às vezes, fundamental. Tem algumas aldeias indígenas que eles são responsáveis por identificar o talento das crianças. São os idosos, os anciões, que eles vão olhar para cada criança e descobrir, às vezes, qual é o talento. Se vai ser guerreiro, se vai estar com o pajé, entendeu? Se vai fazer artesanato. É interessantíssimo isso. Eu escutei isso semana passada, Lu, é verdade. Até o nome, eles já escolhem o nome de acordo com a função que vai ter ali na tribo. E isso é no nascimento. Então, o Rô, a gente falou ontem, né? Os indígenas, eles já sabem que nasceram goiabeira para dar goiaba. Não fica sofrendo ao longo da vida. Você nasce goiabeira, já sabe que vai dar goiaba. E os indígenas já sabem a função deles. A gente que fica aqui na sofrência, na angústia de não saber o que é. Piada de ontem, né? Da live de ontem. Acho que a gente fica muito nessa... de... Quando a gente ouve falar muito sobre propósito no meio, principalmente nesse meio empreendedor, né? Nesse meio de... Dá um certo bode, porque é como se o nosso propósito tudo tivesse um lado de mercado. E isso acho que suja essa conversa, sabe? Deixa essa conversa reduzida a um produto, né? E eu sempre falo, acho que o negócio ele tem uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que eu posso até exercer parte do meu propósito pelo negócio, o negócio tem um objetivo claro de dar lucro, senão ele não existe, senão ele morre. Então, ele tem um objetivo claro, em que, em primeiro lugar, tem que haver lucro para poder haver o negócio. E eu acho que hoje esse assunto de propósito ele está muito ligado a isso. A gente está vivendo essa era do jovem empreendedor, do milionário aos 20 anos, e a gente esquece de ouvir a sabedoria real que vem com a experiência, né? Eu tenho uma coisa em comum com a Catarina, minha filha mais nova,
que ela adora conversar com as pessoas mais velhas, assim, com os anciãos, como o Lu falou. E isso é muito legal. Eu lembro de muitas vezes, minha mãe até brincava, lá vai o Rodrigo conversar com as velhinhas. Minha mãe falava muito isso, porque eu adorava conversar e ouvir muita história, era muito gostoso, assim. Eu sentia que eu aprendi eu sentia que era quase que eu tinha uma vantagem em relação à criançada da minha idade, entendeu? Tipo, porque eu falava com os mais velhos. Então era muito legal, assim. Só quis trazer para juntar esses pontos. Deixa eu colocar uma... Senão a gente está indo para os outros, a gente está saindo da velhice aqui, ó. Que é muito interessante ele falar do movimento do universo, como foi muito interessante. Eu me despertei muito, eu não consegui ler o Rudolf Steiner, eu li o Rudolfo Jans, acho que é Jans, que era discípulo dele também, tal, e morou no Brasil, morou até aqui perto da gente aqui em São Roque. Na antroposofia, eu consegui me identificar bastante com o todo, né? Desde a expansão, da expansão, da contração do universo, e me identifiquei também com isso. Em contrapartida, a parte que eu não tinha entendido, para aqueles que, quando estiverem perdidos nas circunstâncias externas, está falando do ser que já viveu bastante na Terra, ancião. Eu gosto de falar que eu sou velho. Eu falo que é ancião, eu me sinto mais velho ainda, entendeu? Eu me sinto muito velho. Nas circunstâncias externas da vida, será um movimento de volta ao lar tardio. Quando irão despertar para seu propósito interior. Aí eu fiquei matutando, né, nisso que ele falou, porque eu gosto de velho. Sempre gostei de velho e estudei a parte da geriatria na enfermagem. E eu me lidei, assim, acho que eu me dei um pouco... Fui muito imatura com o cuidar da minha mãe. Uhum. Porque minha mãe... Eu não vi minha mãe e muitas outras pessoas com a idade. Vocês estão num grupo de 30 anos, eu estou falando de um pessoal de 80, 90. E assim, do mesmo jeito que eu consigo, e estou numa sala de aula, lidando com crianças de 6 a 10 anos, na puberdade. Então, eu consigo ver esse movimento da contração e da dilatação que foi colocado, e conseguir colocar isso dentro do campo da consciência, de como a gente... Mas, porém, eu vejo muito... Olha, eu fui em um monte dessas casas de repouso e vi isso, que continuam na externidade, tem um monte de velho que continua naquela externidade, continua na parte, como o Rodolfo falou, na parte o marketing da vida, porque o meu neto quer pegar meus bens, não sei o quê, fica tudo naquela parte do externo. E minha mãe, Jesus Maria, santo e bendita, nossa, minha mãe, assim, eu fico pensando assim, né, eu uso muito essa brincadeira de eu quero ir para o céu, então assim, eu brinco, né? Eu quero ir para o céu, então eu não vou ficar fazendo isso, não. Então eu retrocedo, falo para os meus alunos. Assim, não, eu errei, desculpa, eu volto e começo a fazer de novo. Mas assim, eu não vejo muitos velhos fazerem isso. Eles ficam no externo, dizem até que às vezes demora para sair da terra, né? Porque fica batendo, que Deus fica lá fazendo ele aprender. Tenha consciência para você sair da terra, né? Não sei se as encarnações já acabaram, as voltas dele, sei lá. Só sei que existe essa parte do externo que muitas pessoas continuam dormentes e dormentes e dormentes e não conseguem... Então, assim, o Tolinho falou assim, falou muito de um jardim bonito. E eu vejo assim, sabe, eu mais vejo velho assim com a queimada dos Pantanais do que de um, sabe, ou eu tô no lugar errado, ou tá faltando velho bonito aí na história, sabe? A velhice não é garantia, né? Não é porque chega na velhice que então vai chegar nesse lugar. Assim como não quer dizer que ele alguém... floreou, não floreou? Ele floreou. Assim como também
não significa que um jovem não consiga atingir esse lugar, se ele, né, tiver esse espaço interno que ele tanto fala no livro. Porque eu acho que está muito mais ligada à busca, né, do que a idade. Gu, pode falar. Eu ia trazer esse livro aqui, eu não sei, eu não li o 10, eu não sei. Clarissa a pessoa, não sei se você viu aqui. Maravilhosa, eu já li Ensinando para Mulheres Sábias. Né? Qual que é, Guta? Mostra aí. É da mesma autora do Mulheres que Correm com o Lobo. Esse é uma delicinha, é fininho, ó. Esse você leu? Esse eu li. Faz um tempinho, eu estava vendo minhas anotações, mas fala disso, né? Que a alma da mulher é mais velha do que o tempo, né? Que a mulher oculta tá ali, essa mulher, esse arquétipo da mulher sábia, né? Da grande mãe, ela tá ali oculta. E aí tem várias frases que eu anotei, que ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, né? Que a gente está ali, né? Que foi o que você falou agora, que um jovem também pode ser velho, né? Um velho também pode ser jovem. Sim. O que importa, acho que é a intensidade que a gente vive. E daí fala assim, achei legal essa frase aqui. Não importa quantas ninharias de grande importância nós deixamos dominar, né? Que importa a intensidade. Sim. Aí ele faz uma analogia, né? Faz uma analogia com a árvore, até desenhei. Eu ia falar isso, né? Das raízes, que ocorre esse estopim dourado, né? Que deve ser o despertar. Que as raízes estão ali, né, invisíveis, né, que essa mulher sábia, mulher oculta. É bem legal esse livrinho. Mesmo em uma árvore que foi derrubada ali, ainda tem vida. Sim, os rebentos. Eu achei demais isso. É muito onde eu passo agora, cortado, eu reparo nos rebentos, aquelas plantinhas. Rebentos, ainda tem vida. Olha a força que está ali, né, ainda debaixo da terra. Então, esse espírito essencial, né, que está sempre tentando empurrar para cima, né? É muito legal. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Eu ia linkar com a palestra que eu mandei do Prem-Baba, que ele fala de uma coisa muito interessante, de que a gente está vivendo um momento de Parivartan. E tem tudo a ver com o que o Eckhart Tolle chama aqui do nascimento de uma nova era, né, de uma nova terra, e que a gente está fazendo parte dessa transição, dessa construção. E aí ele fala que esse é um momento de transição do não para o sim. A transição da intencionalidade negativa, que é voltada para a autodestruição, para uma outra intencionalidade que é positiva, voltada para o amor a si mesmo, né? Então, é o momento do despertar. E é o que o autor fala aqui, né? Que a gente vai ser sacudido pelo bem-estar, seja por um colapso por causa da velhice, ou uma tragédia pessoal, ou alguma perda, mas que a gente vai ser sacudido para o despertar. A gente vai viver esse Parivartan aqui, né? E o que ele diz, ele tem uma fala linda naquele vídeo, a Tânia vai lembrar. Ele fala assim, a palestra é maravilhosa, de transformar veneno mental em néctar, né? Passar do medo que vem da nossa criação, do modo como a gente foi criado, para a confiança, para um coração aberto que pratica o amor, amando e sendo amado. E aí ele fala que esse processo parece poético, né? Nossa, passar de lagarta a borboleta, a gente fala da transformação usando essa analogia, né? De lagarta para borboleta, e até parece poético, bonito, mas só a lagarta sabe o que ela está passando para né, se tornar finalmente borboleta. Quando ela entra no casulo, começa um processo de metamorfose, desconstruir tudo aquilo que ela era para ser um novo ser. E ele fala uma coisa legal, que é que essa lagarta não tem nem notícia de que um dia ela vai se transformar em borboleta, né? Ela não sabe o que ela vai ser. A gente sabe porque assiste de fora. Olha aí, né? De novo, a história da perspectiva do observador, da testemunha. Mas quem está ali
vivendo o processo, não tem notícia de que aquilo tudo é para virar uma borboleta, e que a borboleta é uma consequência desse profundo processo alquímico que envolve desapego, renúncia, reprogramação de hábitos e uma busca de uma nova maneira de viver aqui. Então, eu achei linda essa analogia do Prem Baba, que tem tudo a ver com o que o autor trouxe aqui nesse capítulo, que é essa transformação de lagarta para borboleta sem a gente sequer saber o que vai virar. Mas vai virar. Mas se ela soubesse que ela ia virar uma borboleta, ela ia ficar com tanto medo. Ele fala do medo. Então, Sim. essa história. E ele. Nossa, é maravilhoso quando ele fala. E o Eckhart também fala que todo esse processo nosso, do próprio ego, é uma defesa, é só medo que a gente tem para ser aceito, ou para ser. Ou quando a gente pratica uma violência, ou a maneira como a gente reage, a gente quer ser aceito. E na educação também fala muito isso, né? Aquela história da criança, ela quer, tudo que ela faz, aquelas absurdos da sala de aula, é porque ela quer ser aceita por aquele social da sala de aula, que a gente vira uma consciência dentro da sala de aula. Uhum. A história do medo, já pensou? Eu não quero ser borboleta, vai doer. Uhum. Ia ficar engraçado. Exato. E quando a gente entende que é medo, e a gente falou na live de ontem também, né, que ou é amor ou pedido de amor, isso te dá também uma outra forma de reagir com a criança ou com quem, né, tem esse medo, né, que a gente acabou de falar. Outra coisa também, assim, a semente. Vocês estavam falando aquilo da goiabeira, a goiabeira vai dar goiaba, mas você já também pensou no processo de uma semente, que ela se abre, assim, de dentro dela sai uma haste de dentro dela, e aquilo lá vai virar aquele tamanho de árvore? Sim. Né? Então, assim, as transformações, é quando ele fala mesmo, e eu já está na minha listinha que eu quero ler esse livro aí, ou alguém me conta o livro. Qual? Maravilhoso. O Barbama, como é que chama o livro? O do Trem Baba lá, do Baba Trem lá, como é que chama? Aqui, ó. Vou lá, sim. Não sei onde eu anotei o nome do livro. Parivartan, não é? Parivartan. Isso, Parivartan. Isso. Parivartan, uma coisa assim. Sim. E aí, Rô, esse capítulo é totalmente voltado a como a gente coloca o nosso servir no mundo, né? E aí ele vai falar de trabalho, de ação, né? E ele fala que nesse novo tempo, primeiro que a gente, quando está alinhado com a essência, a gente tem um impulso criativo, sabe? Quando a gente está nessa presença, a criação, ela flui. A gente está alinhado com o ser criativo que nos habita, né? Essa inteligência. E aí, no começo eu falei, né? De como a gente faz para alinhar o propósito interno, que é o do despertar, com o externo, que é de criar forma, de materializar coisas aqui nesse plano. Colocando a inteligência a serviço da loucura. Criando as coisas com o propósito alinhado ao interno, que é o de despertar e diminuir sofrimento. Para mim, o que fica é isso, assim. O que a gente está fazendo por meio de ações despertas, conscientes, que a gente diminui sofrimento e contribui para o despertar. Eu gosto demais quando o Chorão falava, que ele termina uma música, ele fala assim, eu sou um louco, mas um louco consciente. Uhum. Sim. Poeta Chorão. Poeta Chorão. Daqui a pouco eu vou citar o poeta Emicida, que para mim é um baita poeta também. Tem uma parte aqui que... Tem também Erasmo de Roterdã, com o livro dele maravilhoso, chama Elogio à Loucura. Conheço esse livro. Esse livro é famoso. É muito doido isso. Uhum. Demais. E aí ele fala que, então, a gente vai começar a ter trabalhos que são colaborativos, plurais, horizontais, conscientes, que são voltados para o bem de todos, sabe? A gente começa a sair desse espírito de concorrência, de que para alguns ganharem tem que ter vários derrotados, entende? Sai dessa sistemática, dessa dinâmica, para uma coisa muito mais inclusiva e sem utopia, né? Mas de uma forma que inclui as pessoas. E ele fala, então, que dessa forma, quando a gente está alinhado com a essência e materializa, se coloca a serviço do universo,
é como uma descida do divino à matéria, né? A gente torna esse divino que foi criado aqui se materializa. Então, o divino se materializa. É isso. E isso é por... A criação, ela é feminina, né? Gerar ideias, gerar projetos, é do feminino que nos habita, que cria. E a materialização é do masculino. Então, é total yin e yang, né? Quando a gente une as duas potências, a criação, a geração de ideias e de projetos, e depois materializa aqui. E ele fala isso, Sá? Não. Ele fala sobre essa questão do yin e yang, não. O que ele vai falar, nas palavras dele agora. O entusiasmo é o poder que transfere o projeto mental, criativo, para a dimensão material. Eu que li como criativo e para a dimensão material, por meio do entusiasmo. Você sabe que eu tenho uma visão... Agora eu fiquei na dúvida real. Diga. Porque se o masculino... Você falou o feminino cria, o masculino materializa, né? Assim foi o modo como eu aprendi. Então, mas agora eu estava pensando... A gente tem duas esferas opostas. Fala, Roquimá e Biná de um lado. Roquimá é a sabedoria, que ela é infinita. E Biná é o entendimento. Ou seja, se a sabedoria é infinita, o entendimento e a sabedoria é masculina, expansiva, o entendimento ele é restritivo. Por quê? Porque eu não consigo entender tudo que tem para saber no universo. Uhum. Então, eu estava pensando, será que a geração de ideias, porque na Cabala a gente tem como a geração das ideias, o brainstorming como masculino, a seleção da melhor ideia como feminino, que é o que acontece no útero. Sim. Como se a materialização de milhares... Imagina, então, o homem fica com aquele monte de ideia lá. Aí vem a mulher, escolhe seleciona um dos bilhões de espermatozoides e esse daqui ela vai gerar, ela vai materializar. Eu fiquei com essa dúvida agora, sério. Eu boto muita fé nisso que você falou. Eu acredito muito nisso. Assim. Eu estou assim, igual você também, Rodrigo, porque eu coloco como o homem, ele é mais global, e a mulher, ela pega a mulher é Gaia, né? E sendo Gaia, ela concretiza, porque ela precisa fazer vingar aquele filho. Então, ela não pode ficar com... É o masculino. Não, desculpa, eu ia falar, o masculino ele aponta para cima, né? Ele aponta para o céu, aponta para o infinito. Eu fiquei com medo de falar isso. Terra, né? Ela materializa, assim, isso. Isso, eu sempre vi isso, que o homem veio de fora. Porque eu sempre fiquei pensando, por que eles colocam o pinto em Deus, essas coisas? Então, assim, e aí, tanto assim de coisa que a gente fica pensando, tanto, né? Aí a gente vai para a sociologia e concretiza toda essa história. E quando a gente materializa, quando a gente fica mais etérico, a gente começa a perceber... Eu comecei a minha filosofia é isso, que como se o masculino veio de fora e gerou dentro. Por isso que tem... eu vou entrar numa história aí, por isso que... Acho que nem é o tema, né, gente? Aí o feminino ele tem que conservar, preservar. Por isso que socialmente o homem vai caçar e a mulher fica cuidando dentro de casa. Então, são duas vertentes. Sexual do trabalho. São duas vertentes. Primeiro que essa que eu falo é a que está, inclusive, no livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estese, ela fala isso. Sim. E a outra vertente que também usa essa mesma leitura é o do Newton Bonder, da Alma e Moral. Vocês já leram? Não. Alma e Moral? Muito legal esse livro. O que o Newton Bonder fala? Que o homem é o status quo, é o que mantém. Ele é o que é o moral. Quem é imoral é sempre a mulher. E ele vai trazer inúmeros exemplos, até bíblicos, históricos e tudo mais, para mostrar que sempre a subversiva, a criativa, a que desafia o status quo, a que traz novas propostas, a que
come a maçã, né? É o princípio feminino. Então, são duas vertentes. Eu acho que Sim. aí que tá, a gente ficar se classificando e separando em questão de gênero, né? É que não é gênero, né? Não, eu entendo, mas se a gente ficar nesse lugar assim, às vezes não olha para uma energia que nós dois temos, né? Não tanto homem quanto mulheres. É onde está a potência. É onde está a potência. Porque eu acho que também tem momentos também que o homem vai transgredir, vai ser esse amoral também, né? E às vezes Sou um homem feminino. não fere meu lado masculino. Eu acho que é isso, assim, às vezes a gente, como falar assim, entender que isso pode também alternar, né? Daqui a Um pode pouquinho, ser criador, outro pode ser criador, depende da situação. E acho que também tem uma diferença também que a gente confunde, às vezes, o patriarcado com o masculino, entendeu? E aí o que não é patriarcado se torna feminino. Eu acho que isso também. Senão a gente vai ficar entrando em outros temas, isso aí. Bora lá, você concluiu, Lu? concluir. Sim, mas faz bastante sentido o que você falou. De confundir patriarcado com masculino. Acho que a gente entra nesse lugar muitas vezes, assim. Uhum. O patriarcado não é o masculino curado. E gênero também. Quando a gente fala que é gênero, também, porque, na verdade, a gente está falando do ser humano com as duas energias. O que quer dizer, assim, que a energia da criação, entendeu? Mas num único ser humano, independente de gênero. Mas, enfim. A gente fica está assim falando, falando, do ponto de vista das leis herméticas, a gente está falando da polaridade, de tudo tem um gênero, mas no sentido de algo precisa. É como a parte daquele texto, né? Eu tenho a escutatória 2 do Rubem Alves, que ele fala para que a tomada precisa de algum lugar para eu colocar para ver a energia elétrica, né? Então eu preciso ter algo. Se algo está expandindo, eu preciso ter um vazio acolhendo. Então, é mais sobre expansão e restrição. Uhum. Exato. Bom, e a gente vai entrar na parte mais legal desse capítulo, que é quando ele fala dos 3 modos de colocar as ações no mundo. Quer falar, Lu? Não, eu acho que não vai dar tempo da gente passar uma rodada assim com todo mundo, mas vamos tentar fazer um pouquinho. É que essa parte é muito legal também. A gente vai matar o tempo hoje, calma. Tá. As 3 formas da gente colocar ações despertas no mundo é aceitando, e aí esse aceitar, a gente fala muito, né? A gente tem uma mania agora de falar, eu não tenho que nada, e às vezes eu tenho que sim. Muitas vezes eu tenho que sim. E aí ele fala, né? Aceitar que a gente tem que executar. E a aceitação significa que, por enquanto, o que essa situação, esse momento requer de mim é isso, então que eu o faça de boa vontade. É a aceitação do que acontece. E aí isso requer uma ação resignada. E ele fala, se você não conseguir encontrar prazer, nem prazer, nem aceitação, para. Porque aí, né, se você não consegue aceitar, não consegue ter prazer, para, porque isso vai atrapalhar a sua única responsabilidade, que é o seu estado de consciência. Eu achei demais ele falar isso também, que a nossa única responsabilidade é cuidar do nosso estado de consciência. Se você não for responsável pelo seu estado de consciência, não assume responsabilidade pela vida. Né? Isso então, não é propósito? Esse é o propósito, ser responsável pelo seu estado de consciência. É seu. A segunda forma é pelo prazer, e aí, por meio do prazer, a gente se conecta com o poder criativo universal. E ele fala, né, para a gente não esperar para começar a viver, não adiar a nossa felicidade, não colocar num futuro que talvez nunca chegue, né? Também ele fala para não pedir permissão para a mente para apreciar o que a gente faz. Por quê? Porque a mente é sempre crítica, julgadora, né? Então, se a gente pedir permissão para a mente, a gente vai se ferrar, nunca vai ter essa permissão. É a gente ter prazer no que está acontecendo agora. Aí ele fala assim, faz uma lista de coisas
não que você odeia, porque essas que você odeia, talvez você nem devesse estar fazendo, mas coisa que você acha maçante, chato, entediante, faz uma lista. E aí, quando você estiver fazendo essas coisas, tenta encontrar prazer ali, estando no agora. E aí ele fala, você vai acessar a alegria do ser. Porque ele fala, o prazer não está na ação, é em como você faz a ação. A ação externa pode continuar sendo chata, mas o que vai mudar é o seu estado de consciência. Esse prazer vai vir de dentro para fora, e não o contrário. Nada de fora vai nutrir essa busca por prazer. É sempre de dentro. É legal o Simon Sinek, ele que escreveu o livro Comece pelo Porquê, né? Ele fala sobre ele fala que, tipo, que você se perguntar qual é o seu propósito é a pergunta errada. Tipo, não é uma boa maneira de você pensar o que você deve fazer. Ele fala, você deve seguir aquilo que você tem como valor e não é sobre fazer o que você gosta, é sobre seguir os seus valores, e aí a paixão é o que nasce a partir disso. Exato. Ele vai falar uma coisa, eu vou até... ele fala que, em geral, o que a gente vai ter prazer de fazer e que vai virar nossa vocação, nossa missão, nosso propósito, é algo que a gente já fazia em menor escala. Ele fala, eu vou achar esse trecho certinho aqui para falar para vocês. Aqui, ó. Não, peraí, ainda não encontrei. É uma aceitação. Aqui, ó. É no entusiasmo, ó. O entusiasmo, então só entrando no entusiasmo, né? Algo que você aprecia e que já estava realizando numa escala menor. Ele fala que o entusiasmo... Deixa eu só ver se eu falei tudo do prazer aqui, peraí. Ele fala do propósito mais importante, que é trazer a luz da consciência a esse mundo, e que tudo que nos dá prazer nos coloca em contato com o poder que está por trás da criação, né? E isso dá uma pista para a gente, né? O que me dá prazer? O que me nutre? É onde está meu poder criativo. É onde está aquilo que pode transbordar. Aqui, o entusiasmo. Ele fala no final do prazer, é muito legal, ó. Para a gente não se embriagar com isso do ego, sabe? Quando a gente começa a encontrar prazer e encontrar esse espírito criativo, ele lembra, né? Você ainda vai ser um ser humano comum. O extraordinário é o que entra no mundo por nosso intermédio. Para a gente não se identificar, achar que é algo porque está materializando, às vezes atingindo muitas pessoas, né? Aí ele fala para a gente admirar o que entra no mundo por nosso intermédio. Lembrar que a gente é instrumento, né? Que a gente está a serviço do universo, do todo. E ele cita um poeta persa e mestre sufista que fala: sou como o orifício na flauta pela qual passa o sopro de Cristo. Ouça a música. É para a gente olhar a criação, não o Criador. É muito linda essa frase também. E aí ele chega na terceira forma de colocar a ação desperta no mundo. Então, a gente falou da aceitação, a gente falou do prazer, e agora a gente está falando do entusiasmo. E a palavra entusiasmo é maravilhosa, né? Assim como o animado. O animado é com alma, né? E o entusiasmado é cheio de Deus, possuído por Deus. É que nem a palavra enteógeno, né? Que a gente estava falando das plantas de poder também. Vem de entrar em contato com Deus, trazer Deus para dentro. Olha. Enteógeno. Por isso que não tem alucinação nos enteógenos. Você está em contato com Deus. Diferente. Quando você alucina, você está fora de si. Né? Então é isso. Então você fica entusiasmado, possuído por um Deus. Entusiasmado, exatamente. Entusiasmado. Não alucinado, entusiasmado. Verdade. Muito bom. E o que é entusiasmo, então? Ele diz que é o prazer
como a gente já viu, né? É a segunda ação desperta, é aquilo que me dá prazer, que me nutre, com visão e objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu faço isso de uma forma muito mais entusiasmada, sem perder presença. Eu visualizo o futuro, mas eu dou um passo de cada vez. Porque essa é a forma presente de atuar no mundo, né? Com entusiasmo, que é prazer mais meta. Saber onde quer chegar. E ele fala também uma coisa linda, que com entusiasmo a gente descobre que não precisamos fazer tudo sozinhos. E que, na verdade, não existe nada importante que a gente possa executar sozinhos. No mínimo, a gente está possuído por um Deus. A gente já não está sozinho. E ele fala do estresse, que se a gente está estressado, se esforçando muito, a gente já está fora da presença. Se a gente está presente, a gente vai ficar... a gente vai ter esse contato com a criatividade, mas isso não vai esgotar a nossa energia, sabe? Que o estresse é quando a gente está colocando muito mais energia do que é necessário, fora da presença, se projetando muito no futuro e perde o entusiasmo. Isso faz com que a gente perca o entusiasmo. E aí ele fala, que eu já comentei, né, de que são trabalhos que se baseiam na inclusão e não na exclusão, e na abundância e não na escassez. E que o entusiasmo sabe para onde está indo. Sabe, eu já vi tanta gente... Nossa, eu já senti tanto ataque... Não é ataque, mas assim... Nossa, ser entusiasmado, né? Tipo... quer dizer, o ser entusiasmado é tipo assim... quer me constranger, falando que eu sou entusiasmado, e essa mesma pessoa se diz orgulhosa de tudo que fez. Então, tipo assim, o orgulho para ela é uma virtude, o entusiasmo é um defeito. Ela inverte as coisas. Pois é. Pois é. E saber o significado da palavra dá um poder mesmo, né? A gente agora fica feliz de quando está entusiasmado, porque é isso. A gente está acompanhado por um Deus no nosso propósito, porque tem prazer e meta, tem visão, né? Perfeito. E aí ele fala o seguinte, ó, que a gente está em um momento em que muitas vezes a gente faz ações estáticas, né? Muito egocentradas, baseadas na escassez, no lucro só para si, enfim, o lucro exacerbado, né? E ele fala para a gente tornar os nossos objetivos dinâmicos, voltados para uma atividade que você esteja envolvido e pela qual se ligue a outros seres humanos. Imaginando que seu trabalho vai ser fonte de inspiração para um grande número de pessoas e enriquecendo a vida delas. Olha só a diferença, né? De quando você saca que o seu trabalho vai enriquecer a vida de outros. Por isso que a gente fica entusiasmado, porque a gente sabe o poder que isso tem. O poder que tem, primeiro para nós e depois para o outro. É a história, né, de diminuir sofrimento e de contribuir para o despertar. Mas que perigo, hein? Que responsa. Não, digo assim, que perigo você se identificar com esse mesmo pensamento e alimentar o seu próprio ego com uma coisa que deveria não ser do ego, né? Por isso que ele fala, ouça a música. Puta armadilha, meu. Puta armadilha. Olha a criação, não o criador. Do ego, né? Exato, porque o cara começa a achar que é ele o ungido, né? Ele que é não que ele é o canal, né? Exato. Ele não é o portador de segredo, ele é o criador, né? Aí fica. São os 3 inimigos do caminho, né? O primeiro, poder. Depois a grana, né? Nossa. Depois a sexualidade. Então tem esses três inimigos, né? Que são as 3 filhas de Maia também, que vão visitar Buda. E a gente vê que é por aí que se perde, né? Uhum. São nesses lugares que se perde. Você vê até a maioria homens se perdendo nisso. Ou no poder, ou no dinheiro, ou no sexo. São as 3 maçãs também daquele mito grego.
né, de que joga as 3 maçãs que tiravam a concentração daquela deusa que estava correndo. Esqueci agora o nome dela, depois vou lembrar e mando para vocês. São as 3 maçãs também, que tiram da meta. E assim, não é negar nenhum desses 3 lugares também, né? Não é o caminho da seta, né? Negar. É simplesmente a gente entender que não é aquilo que me domina, né? Não é aquilo que tira meu centro. Nem o poder, nem a grana, nem a sexualidade. Eu acho que esse é um ponto, assim, que às vezes a gente vai para o extremo oposto, né? Então eu nego essas 3 coisas. Sim. Mas você saca que só dá para chegar nesse lugar com presença e perspectiva, Uhum. observando? Porque se a gente estiver embriagado por algum desses 3, não sai do... Porque segundo o próprio Crowley, né? A energia sexual, ela é a energia mais potente que o ser humano possui, né? Mas você tem que... Os rituais de magia sexual, você precisa de muita presença e muita intenção, você tem muita clareza do que está fazendo, senão realmente a pessoa pode descambar para a produção de, inclusive, sujeira astral, né? Uhum. Os rituais pagãos também, né? Tinham muitos rituais com sexualidade. Uhum. Aí surge aquelas histórias do íncubus, sucubus, começa a surgir aquelas entidades que sugam a energia sexual em determinados ambientes. Então, ambientes que têm promiscuidade, orgias e tudo mais, surgem essas entidades que estão se alimentando dessa energia sexual, e as pessoas que estão lá estão, né, estão sendo pilha de entidade não tão do bem assim. Exemplo, farofa da GK, e aí da tal da GQ, e esse GK, sei lá. Essa farofa aí é para alimentar um monte de entidade que drena essa energia. Qual é essa? Sei lá, é uma GK, acho que é uma menina de YouTube, me ajuda aí, Guta, de Instagram, de que é? De TikTok? Eu só tô vendo as notícias. E aí tipo assim, você vê uma influenciadora falando, a tal influenciadora já ficou com 230 caras, não sei quantas mulheres, tipo assim, e esse empoderamento aí na forma de eu faço o que eu quero, gera muito, né? Tipo, o que é a história da loira do banheiro? É aquele monte de moleque do colégio que vai lá no banheiro lá para não para fazer xixi, e aí fica alimentando essa entidade aí, ela em algum momento ela acaba se materializando. É um pouco de magia do caos aí, no final das contas, né? Mas se você você cria essa entidade e depois várias pessoas alimentam essa entidade com o próprio pensamento. Sim. E é isso, né? O sexo é super troca de energia, né? Então tem que ter muito respeito por isso também. Se você não usa essa energia, alguém vai usar. Exato. Ele fala uma coisa muito bacana aqui no livro, que é: você não pode manifestar o que quer, você só é capaz de expressar o que já tem. Esse também é bem interessante, né? De a gente olhar os tesouros que a gente já tem. Às vezes a gente quer comparar, ser igual ao outro, e é olhar as nossas potências, né? As nossas virtudes, aquilo que nos dá prazer, naquilo no qual a gente já é bom, que é daí que vai vir o entusiasmo. E aí tem uma parte muito interessante que ele fala de doadores de frequência, mas essa é bem rapidinha, que é de pessoas que são super realizadoras, super criadoras, reconstrutoras, faz e acontece, é o que coloca as coisas aqui no mundo, né? E a gente está numa época de valorizar muito essas pessoas realizadoras, que constroem, criam, se envolvem, conquistam, influenciam, né? Que estão muito no palco. E ele fala que na nova era já tem bastante as pessoas introvertidas por natureza, que são mais low profile, sabe? E essas pessoas, elas são mais contemplativas, elas acham difícil se encaixar nesse mundo, às vezes são tímidas, né? Podem se voltar para as drogas porque acreditam que viver nesse mundo é muito doloroso.
podem se tornar agentes de cura ou mestres espirituais, porque por causa dessa introspecção, desse olhar muito mais para o interno, para o espiritual, né? Mas que essas pessoas, na nova Terra, são as portadoras da frequência da nova consciência, e que eles são doadores de frequência, eles sustentam a frequência da nova era. Eu achei isso demais. A missão deles é fazer tudo de maneira sagrada, e eles estão aqui para gerar consciência pelo simples fato de existirem e de se colocarem dessa forma no mundo, doando frequência. Então, todo mundo é uma parte importante do todo. E assim, a gente constrói um novo céu e nova terra, num estado de rendição com o que a origem, com o que a inteligência nos traz, né? E ele termina dizendo que uma nova espécie está surgindo no planeta, está surgindo agora, e a gente faz parte dela. Salva de palmas para o Eckhart Tolle! Lu. Dá, tô mudo. A gente pensou de fazer uma rodadinha, assim, rapidinho, assim, quem tiver aqui ainda conectado, falar como é que foi o processo de leitura desse livro, ou de participar do acompanhamento desses encontros, mesmo que não leu o livro. Como que foi para você? O que você sentiu? O que mudou na tua vida? Qual insight? Sei lá, o que você quiser falar. Insight, o que você teve, assim. A gente pensou de fazer uma roda rapidinho, assim. Já tá dando quase nosso horário, são 9 horas da noite, então quem que sentir no coração, ninguém é obrigado a falar, abre o microfone e fala. Gutinha. Beleza? A Guta já... Falar rapidamente, acho que eu lembro no nosso primeiro encontro, né, que tinha acho que mais gente até na sala, e todo mundo veio trazendo, acho que, não sei se a Sara fez uma pergunta, o Luiz, de por que veio, né, que é o que foi o chamado, e todos estavam, acho que passando pela quase a mesma situação, né, algum estopim na vida, ou algo que trouxe, né, para cá, assim, que é o que fala muito no livro, né, de algo que acontece assim, que normalmente é uma coisa ruim, né, para o despertar. E ele fala muito também assim que a gente não consegue, que acontece, né, a gente não consegue buscar esse despertar. Não sei se é no 9 que fala isso, né, que não tá. Que a gente não consegue buscar, que é uma coisa que acontece. Então, acho que quem está aqui, assim, acho que é parabéns para todos, porque eu acho que estão sentindo isso acontecendo, assim, né? Não estão buscando, e acho que isso que fez a gente estar mais unido, assim, sentindo tudo isso, e a leitura trouxe vários insights, né, de coisas que acho que vão fazer esse caminho, assim, ser mais fácil, né? Veio como um facilitador para esse despertar, esse livro. Então, eu amei. Gratidão a Sara, Luiz, por formar essa turma. Para mim foi uma terapia em grupo, foi maravilhoso. É isso. Gratidão, Gu. Quem mais quer falar? Vai, Taninha. Eu vou falar vou falar pelo que meus alunos falaram de mim. Ontem foi terça? Sim. Ontem eles falaram assim, professor, eles já tinham falado isso uma outra vez há uma semana, mais ou menos. Professor, o que está acontecendo com você que você está mais calma, está mais mansa? O que está acontecendo? Aí eu coloquei para eles, falei assim, eu estou voltando a meus 30, de onde eu parei de ficar estudando o meu posicionamento na Terra. Eu fiquei 30 anos numa aceleração e eles me conheceram assim, muito acelerada. Essa era a queixa da escola comigo, né? Que é a mais velha e a mais acelerada de todas. E então é isso. O que eu posso falar, sabe?
que nem falou o Trem Baba lá, como é que fala? Eu não sei o nome Trem dele. Baba. Nós somos privilegiados. Sim, sim. Então, assim, eu me sinto, não vou falar assim, que vocês vão falar que é meu ego, né? Mas, assim, eu me sinto queridinha de Deus, sim, por ter esse privilégio de pensar nisso, porque eu vejo tanta gente dormindo, né? Principalmente nesses últimos tempos, eu falei, o que é isso? Se não é isso que ele, como é que chama mesmo o treco do livro dele lá? O Noah, que ele fala, uns falam era de aquário, como eu falei, cada um dá os seus nomes, dependendo do que vocês estudam, né? Mas Uhum. realmente é um novo céu, nova terra. Sim. Gratidão a todos. Obrigada por Gratidão. Deus. Não vou nem agradecer a vocês, eu vou agradecer ao Cosmo por ter nos juntado. Isso mesmo. Por isso você fala de que você está mais mansa, né? Porque na última página ele fala bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra. E ele fala, os mansos são os que não têm ego. Acho que a gente não vai chegar no lugar de não ter ego, mas a gente vai ter um ego um pouco mais enfraquecido, né? Com um espírito muito maior. Só de não ser que nem minha mãe estava nos últimos tempos, eu já dou assim, olha, eu acho que eu fico de joelho indo embora assim pro céu e de joelho, assim, porque misericórdia, tem uns velhos que eu vou te falar, viu? Quem mais quer falar? Eu, né? Watson. Nossa, eu acho que, para mim, pegou algumas partes, assim, a questão de tomar consciência do corpo de dor, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, reconhecer isso. Eu acho que traz uma responsabilidade. Eu acho que toda vez que a gente toma contato com um novo conhecimento, uma nova perspectiva, eu acho que a gente tem essa responsabilidade de não de doutrinar ninguém, mas da gente ser um exemplo, não ser exemplo, a gente cai agora, tudo é ego e tal, mas eu acho que a gente tem esse papel de exercitar esse desapego, a gente pelo menos rotular menos as pessoas, rotular menos as atitudes dos outros, julgar menos, assim, que eu acho que quando a gente tem uma mente que julga muito, a gente acaba criando uma voz dentro da gente que julga também a gente o tempo inteiro, né? E a gente acaba fortalecendo esse ego. Então, acho que é uma grande responsabilidade de tornar de honrar esse nosso tempo investido em procurar realmente identificar onde eu posso ser melhor, onde eu posso me desapegar mais de certos conceitos, onde eu posso ser mais instrumento de cura, como forma de honrar esse tempo que a gente passou junto, que foi fantástico. Lindo, gratidão. Gé, Ricardo, querem falar? Vocês estão aí? Bom, eu vou falar enquanto isso. Oi, Oi, Ricardo. eu também gostei muito, apesar que não acompanhei muito, né? Mas na medida do possível, eu amei. E a já está acompanhando. Então, é isso. Tá bom? Gratidão. Gratidão, Rick. A Gé veio... Gratidão. Da próxima eu entro de novo para poder acompanhar inteiro também, mas é uma gratidão estar aqui com vocês. Acompanhei pouco, mas foi maravilhoso. Tudo que eu consegui absorver, de tudo que vocês falaram, foi muito bom. Que bom, Gé. Gratidão. Lu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, lendo esse livro em conjunto com vocês. Esse livro, eu convidei a Sara para ler, e de repente a gente estava lendo em grupo, assim, e foi muito rico para mim, assim, foi bem bonito, desafiador também, não foi uma coisa assim tão soft passar por esse livro, mas foi um processo assim que, com certeza, mais uma sementinha de consciência foi plantada, assim, né, e pelo menos em mim,
posso falar isso daí. Espero que cada um tenha plantado sua sementinha aí também. É isso. Gratidão. Também quero agradecer, primeiro ao Lu por ter indicado o livro, depois a gente ter pensado nesse projeto, que a gente nem sabia quantos viriam, se viriam, como seria. Foi sendo construído assim, organicamente, né? A gente só jogou e o universo trouxe quem tinha que vir. Algumas pessoas vieram no começo, né? E aí não vieram mais. Eu acho que está tudo certo, como o próprio livro diz, né? Até as sementes, ela tem lugar certo para cair. Então, o presente é perfeito. Foi como tinha que ser. Eu não termino o livro da forma como eu comecei. É impossível passar ilesa por ele, né? Sem ser impactada, transformada, refletir sobre tudo isso. E eu sinto que tudo isso tem afetado as minhas ações, assim como a Tânia. O meu modo de me colocar no mundo tá diferente, porque você faz esse exercício de colocar perspectiva e observar cada vez mais. Não quer dizer que a gente não vai escorregar várias vezes, mas você se cobra por esse olhar de consciência, de presença e de conexão com o todo, né? Isso tem afetado minha relação comigo, minha relação com os que me rodeiam, minha relação com a natureza, com o eu superior mesmo, com Deus, né? E eu sinto que é um livro que a gente tem que sempre revisitar, olhar sempre. E eu lembrei de uma frase que eu escutei em um ensinamento budista, que o Lama falava, hard work miracle. Hard work miracle. Para a gente atingir o milagre, é um intenso trabalho, né? Então, não tem milagre que não tenha esforço. Para a gente chegar nesse lugar do milagre, tem empenho, esforço e intenção. Então, é isso que eu fico, assim, com esse trabalho contínuo, até uma velhice, né? A mesma velhice na hora da gente mais valorizar o ser do que fazer, a gente ainda vai ter que fazer esse esforço de se lembrar. Porque não é automático. Ainda mais com uma sociedade que nos cobra o tempo todo pelo contrário, né? Então, a gente está remando contra. E com esforço, com hard work, para atingir o milagre. Gratidão. Gratidão. Vou botar uma frequência aqui para a gente terminar. E a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica hoje, assim. A gente vai se concentrar, vai se conectar, e cada um vai falar uma palavra ou algumas palavras durante um tempo. E... Na mente, Lu? Hã? Na mente, né? Para si. Não, pode abrir o microfone, deixar o microfone aberto. E aí fala uma palavra que tá sentindo no coração, sabe? Vou pôr uma intenção aqui. Qualquer coisa que vier na cabeça. Porque acho que o lance é isso, não tem... É o que tá dentro do que tá vivo, tá? Então vou botar aqui uma frequencinha. Uhum. E aí cada um fala que tá vivo. Conecta. A gente não te escuta, Lu. Não me escuta? Agora Nada? sim. Agora sim. Põe a mão no coração, conecta. Quer estar nesse momento. Fala. Pode ser um pensamento, não pode ser um sentimento. Pode ser uma imagem. Tudo bem.
Gratidão. Amor. Entusiasmo. Presença. Silêncio. Compaixão. Tranquilidade. Conexão. Elo. Paz. Queria convidar você agora a imaginar o momento mais feliz das pessoas que você mais ama na sua vida. Vai trazendo essas pessoas do campo assim. E inspira toda essa energia de amor daquele momento, dessas pessoas, e traz para o coração. E cada um aqui coloca essa intenção. Cada um está sentindo isso. Muita gente está tomando uma corrente. A gente vai mandar esse amor para todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que a gente também tem dificuldade de sentir isso. Automaticamente a gente consegue colocar elas no coração. Elas se tornam amor. Que a gente possa levar paz, levar esse amor, levar nosso ser um novo mundo como é na Terra, verdade, eternamente faz que a gente veja um mundo de olhos. Gratidão, gratidão para todos, gratidão por agora.
e que a gente possa voltando aí o nosso amor para cá. Valeu. Isso aí. Gratidão, gente. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Lu. Obrigado a vocês. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô Vamos emocionada. pensando em outra, vamos pensando em mais encontro. Vamos pensar. Gratidão, gratidão. Meu coração está transbordando de amor. Só tenho gratidão. Valeu, que lindo. Gratidão. Valeu, gente. Boa noite. Agradeço por esse ciclo. Até o próximo. Também agradeço, até. Boa noite.